gente, tudo bem? Meu nome é Laura Teodósio e no vídeo de hoje eu vou ainda estar falando sobre livros e no caso o livro do Cavalo Caramelo. A minha filha ganhou esse livro, eu fiquei bem contente, primeiramente porque é um livro e segundo porque trata sobre a questão da enchente, né? Que é uma memória que ela tem bem ativa ainda. De vez em quando ela fala sobre a enchente, porque nós morávamos na Rua da Praia, aqui em Porto Alegre, e da nossa janela a gente conseguia ver o QG, né? Onde as pessoas traziam os resgatados das ilhas de Porto Alegre, bem ali do gasômetro. Nós passamos pela água, nós fizemos toda aquela função de sair de casa, etc. Então é uma memória que a minha filha tem bem ativa, eu creio que vai ser uma das primeiras memórias que ela vai ter da infância. E quando ela ganhou este livro, eu pensei, olha que legal, a gente consegue ver pela capa que é um livro infantil, né? Pelo traço, daí depois a gente começa a pensar, ué, esses olhos talvez a gente já saiba quem foi que produziu, daí a gente começa a fazer questionamentos, então esse cavalo é do tamanho da casa? Ok, infantil pode ser lúdico, né? E conforme eu fui lendo o livro para ela, eu fiquei com mais indagações, mas peraí, essas ilustrações estão estranhas. Então aqui na terceira página, nós temos aqui os bichinhos quase se afogando, aquelas casas meio flutuando, e você começa a notar umas coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, essa vaca que tá com os pés aqui submersos da água, mas não é para ser como se fosse maior, porque a casa já tá ali quase tombando. Tem aqui uma coisa dessa vaquinha, sei lá o que é isso, desse boi, que eu não sei identificar. Os olhos desses animais, tem esses dois gatos que eles são literalmente iguais, eles estão quase hipnotizados. Essa aqui ela é muito boa, ela parece uma imagem muito fofa. Aí tu pensa, que legal, o gatinho e o cachorrinho estão se abraçando, estão com medo, está chovendo, eles estão na água. Eles estão dentro de uma panela, essa panela tem o que? Hortelãs ali em volta? Não sei se faz sentido. Essa aqui também é muito boa. É meio que uma guerra, mas não... Fogo. Não teve fogo na enchente. A enchente foi só literalmente água, muito barro, muita tristeza. Daí você começa a notar a cara das pessoas deformada, o tamanho deles assim desproporcional. O que aqui no meio como se estivesse se afogando, mas se tu comparar com a roda dos bombeiros, não estaria se afogando conforme o tamanho da cabeça. Então não é um bichinho tão pequeno. Essa aqui que menciona o Pedro Scooby e os surfistas. O que é aquilo voando? E essa super correnteza que eles estão indo. Essa aqui é muito boa, porque na capa nós temos esse cavalinho fofo, triste. E aqui nós temos já um outro cavalo que também é o tamanho do telhado, né? Essa imagem é muito boa, falando sobre ajuda, né? Que tivemos muitas ajudas de materiais de limpeza, de higiene, comida, alimentos, etc. E daí, tipo assim, nas caixas é o que? Sanduíche? Assim, solto, do nada? Foi aqui que eu tive certeza quem foi que fez essas imagens. Aqui nós temos gêmeas, ou trigêmeas, ou quatrigêmeas, quinto, 5, 6. E daí a gente começa a reparar os braços. Mas esse braço tá onde? Esse braço tá onde? Mas não tá dando a mão? E essa mão é uma coisa só? Estranho. Esse aqui ela tá contando história, né? Normalmente as pessoas quando estão num conto, né, ouvindo histórias, ficam na frente, claro que dependendo da situação, fica cheio, daí fica atrás, fica em vários lados. Tá, beleza. Essa aqui é demais. 3 crianças iguais. A mesma boca, o mesmo nariz e os mesmos olhos, segurando o lápis, a outra mão mais à frente. Essa aqui. Um chapéu caído, o cara tá com a mão toda na cabeça da criança. O cavalo, ó. O cavalo voltou aqui, o caramelo. Aqui tá acontecendo alguma briga. Temos
plantas nas janelas. Esse aqui tá chutando o cachorro. Esse gurizinho tem um rabo. Tadinho desse boi. Tadinho não, mas enfim, é vesgo. É isso? Aí tu vai notando a cara das pessoas. O que aconteceu com a cara das pessoas? É quase um filme de terror. Alguma coisa assim. E daí depois da enchente precisávamos fazer a limpeza. A limpeza foi algo muito triste, porque as pessoas perderam tudo. E aqui estamos todos felizes. Limpando barro. Estamos de luva, pelo menos. E aqui nós temos uma geladeira, 2 geladeiras, porque aqui temos a porta da geladeira, que não tem nenhuma comida estragada. E aqui nós temos outra porta. Temos uma mão. Então, eram 2 geladeiras? Não sei. E para fechar, então aqui nós temos os sobreviventes. Temos uma família, temos o cavalo caramelo, que estão olhando para Porto Alegre, como se estivesse em Guaíba, né? Mas eles estão aonde? Numa montanha? Não tem montanha em frente ao Guaíba. E daí ele tá segurando o guri meio assim, em pé. E daí tá dando a mão pra ela. E ela quer dar a mão pro cavalo. Eu morava por aqui, talvez esse aqui era o meu prédio, ou esse aqui. Então, tipo assim, conheço essa região e não temos essa bolha aqui de capim. E daí eu fui lendo, fui notando isso e fui achando, nossa, mas que estranho, isso tá muito estranho, assim, eu não acredito que foi um robô que fez. Daí eu fui ler, não, pera, eu gosto de ler todas as miudezas, daí eu fui ler, daí diz o nome do livro, parará, ilustrações criadas com inteligência artificial pela equipe da editora. Então quer dizer que está normalizado, então, inteligência artificial robô, que a gente sabe que rouba coisas já criadas, ele não cria nada, para ilustrar livros. Então essa foi a minha surpresa e eu quis compartilhar com vocês que é isso. Não vou concluir nada, deixarei em aberto. Não sei se vocês estão vendo mais inteligência artificial por aí, pegando o lugar dos designers. Eu conheço muita gente que desenha não só no papel, na caneta, na folha, mas também na sua caneta digital e faria 10 vezes melhor, muito mais, com muito mais sentido e lógica, né? Que das coisas que eu apontei aqui fica uma coisa meio estranha, uma coisa meio mal feita, literalmente, né? E nem na revisão, porque quando a gente tá lidando com o IA, a gente, né, eles falam, quanto mais informações, melhor. Então podia ter lapidado melhor, tipo, olha, esse olho tá meio estranho, vou fazer assim. Mas não ocorreu, então eu fico triste que alguém aqui não teve, né, não conseguiu este trabalho, que é um trabalho dos artistas, e ok, foi feito o livro. O que vocês acham? É de boas? Até a próxima!